professor desenhou aí, o quadrado deslocando e tudo. Agora a gente tem o diagrama do lado. Esse diagrama, a definição dele é qual? A definição do diagrama, a definição disso, quer dizer? São vetores, são uma representação matemática de um desenho? O diagrama é representação matemática de um contexto a partir de vetores. Vetores, né? Vetores. São vetores. Isso, exatamente. Entendi a sua pergunta, mas é isso. São vetores que estão sendo representados ali, tá, João? Então, pessoal, observe a situação que eu tenho aqui. E eu poderia fazer mais, várias outras aqui. E eu vou perguntar a ela e vocês, coloquem isso no caderno de vocês ou no resumo de vocês, de modo algo a mais. Por exemplo, e se essa força vier fazendo esse sentido, perpendicular ao corpo? O que vai acontecer? Pense você empurrando o guarda-roupa, empurrando a geladeira, mas você está em cima da geladeira e empurrando ela para baixo. Essa geladeira vai andar? Não. Não vai andar. A tendência dela é ficar parada. Por que matematicamente? Alguém me explica? Vamos calcular o trabalho aí? FD cosseno de 90. Cosseno de 90? É zero. Zero. Então vai zerar a equação, vai zerar isso daqui, ó. Então se eu empurrar perpendicularmente sobre um solo que está apoiado perpendicularmente, fazer uma força perpendicular, pessoal, não vou realizar trabalho nenhum, ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai ficar parado, então o trabalho vai ser zero, porque a força é zero não, a força pode ser enorme. O deslocamento? Bom, vai ter deslocamento? Horizontal talvez não. Por quê? Porque o cosseno de 90 é zero, então essa equação é zerada, então o trabalho é zero da força. Apesar de ter força ali, mas a força não realiza o trabalho. E esse é o conceito que nós temos que guardar. A força não realiza trabalho se a angulação não permitir que esse trabalho seja realizado. E aí fiquem atentos, pessoal. O que eu preciso entender? Força e deslocamento são duas grandezas, a qual o ângulo entre elas faz diferença e muito para a gente calcular sobre o trabalho. Eu acho que isso aqui encaixa bem nessa primeira ideia do que é um trabalho. E esse tipo de trabalho aqui, pessoal, tem um nome bem específico, né? E seria interessante a gente estar anotando isso daí. Porque esse trabalho aqui, ele é um trabalho realizado por uma força constante. Não, eu disse isso. Olha aqui. Destaquem aí, por favor, o caderno de vocês. Esse tipo de trabalho é um trabalho realizado por uma força constante. Quando a força deixa de ser constante, o que eu quero dizer com constante? A mesma força que começa aqui é a que vai encerrar o trabalho. A mesma força que começa aqui, ela vai encerrar o trabalho. A mesma força que começa, ela encerra. Existem casos em que a força é variável? Sim. Plano inclinado, às vezes é variável. Às vezes há situações em que uma força F começa num certo plano e depois uma força 2F aparece, uma 3F vem. Então, isso que eu estou falando para vocês, destaquem, é para quando a força é constante. Tudo bem, gente? Tem perguntas? Fique à vontade. Tá de boa? Então, prossigo então. Vocês querem tirar um print da tela que está aí, colocar lá no grupo? Como é que vocês fazem? O que é melhor para vocês? A minha turma de áudio normalmente faz isso. Você tira um print aqui e manda lá no grupo, porque se alguém perdeu a aula ou alguém quiser ver alguma coisa, tá fácil. Alguém faz isso aí ou eu posso apagar? Posso apagar? Ok? Confirma? Tirei em print aqui, já vou mandar lá. Então, beleza. Gente, se tiver dúvida, fique à vontade. Nós temos que conversar e dialogar. A partir do próximo momento que nós estivermos juntos, a aula vai ser bem melhor. Eu vou planejar a aula de fato, eu já sei o que falta para vocês. Isso daqui eu fiquei sabendo o que falta para vocês agora aqui com vocês, né? Então, vou falar que improvisar não, porque o professor não improvisa, né? É conteúdo que eu já sei, que eu trabalho, então dá para comentar bem com vocês essa relação aqui. Quando eu falei
que se uma força é aplicada perpendicularmente sobre um solo, sobre uma superfície, isso quer dizer que, devido ao quociente de 90, né, ser zero, esse trabalho realizado é zero. Agora eu pergunto a vocês, e se esse corpo estiver suspenso? Se eu for jogar uma bola para cima? Vai ter força aplicada para cima, tem força G direcionando para baixo. Então eu vou colocar aqui uma parte importante, que é exatamente esse trabalho em movimentos verticais. Vamos só pensar nisso daí, porque eu falei no horizontal e no vertical. Agora, em movimentos verticais. Que tipo de movimentos verticais seria esse, pessoal? Então vamos lá, ó. Tô pensando aqui num objeto qualquer, pode ser uma bola. Eu acho que dá para ilustrar duas situações. Quais seriam essas duas situações? A situação em que essa bola vai ser arremessada e a situação em que essa bola vai ser jogada para baixo. Essa bola, esse objeto, qualquer coisa. Lembrando que qualquer objeto que estou fazendo movimento vertical, nós já temos automaticamente a força G implícita nela, né? Porque essa força G ela é própria da natureza terrestre. Então, esse movimento vertical vai, em ambos os casos, vai realizar um deslocamento D. Então, em ambos os casos, vai realizar um deslocamento D. Agora, contudo, na primeira situação aqui, eu quero jogar a bola para frente. Eu quero jogar ela para cima, perdão, para frente não. Eu quero jogá-la para cima. Então, estou colocando aqui no diagrama uma força também direcionada para cima. Isso que indica que esta força, quanto o deslocamento, está no mesmo sentido, tá? E mesma direção. No outro caso aqui, eu quero fazer o contrário. Eu quero deixar essa bola cair, eu quero jogar ela para baixo. Eu pergunto a vocês, o que vai rolar aqui? O que vai acontecer? Vocês já perceberam que quando eu fiz o movimento horizontal, quando estava tudo para o mesmo lado, a angulação foi 0, e quando estava em sentidos opostos, a angulação foi 180. Aqui não muda isso. O que muda aqui, pessoal? Alguém consegue comentar comigo? O que muda aqui, por ser movimento vertical? Que em vez da gente calcular o cosseno, vai ter que calcular o seno, no caso. Porque aí o seno quer ver, o seno de 0